Vamos começar mais uma transmissão para o culto doméstico. Gostaria de convidar os irmãos para estar abrindo a palavra de Deus lá em Isaías, capítulo 53. Isaías 53. O texto diz assim: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar? Senhor, nós louvamos a Ti, Te agradecemos, Te bendizemos, Pai, por esse dia, Senhor. Mais um dia que começamos a manhã cultuando o Teu nome, louvando o Teu nome, pedindo que Tu nos abençoes, ó Pai, nos dê da Tua graça e nos permita, Senhor, louvar o Teu nome como é devido. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe, ó Senhor, o nosso louvor, nos dê, Senhor, a capacidade de tomar atenção em tudo que vamos fazer em nossos lares aqui, preparando, Senhor, nosso coração desde já, para estar ouvindo a Tua voz e nos preparando, Senhor, para receber a Tua palavra. Nós louvamos a Ti e Te bendizemos, ó Pai, pedindo que Tu nos ajude a Te louvar em cânticos, em orações e, acima de tudo, Senhor, prestando atenção na Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos louvar o Senhor com alguns cânticos. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores.
O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz entre nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar e tudo que neles há o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta minha voz em súplica. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Miserável pecador que sou, porém contigo está o perdão. Aguardo no Senhor, espero em tua palavra, ó Deus, porém contigo está a salvação. Descanso nos teus braços, confio em Jesus. Espero em Deus, confio em Deus. Minha alma guarda em ti, ó meu Senhor. Espero em Deus, confio em Deus. Tua graça me basta, meu Senhor. Espero em Deus, confio em Deus. Minha alma guarda em ti, ó meu Senhor. Espero em Deus, confio em Deus. Tua graça me basta, meu Senhor. Tua graça me basta, meu Senhor. Tua graça me basta, ó meu Senhor. Misericórdia e redenção em ti. Irmãos, vamos fazer a nossa oração congregacional. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos pelo Senhor que és, Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo, Senhor, Deus Criador. Nós te agradecemos, Pai, pela salvação em Cristo Jesus, que nos tirou das trevas para a sua luz, nos tirou da morte para a vida, nos tirou do sofrimento para nos dar paz. O Senhor que nos livrou da tolice, nos dando a sua sabedoria. O Senhor bendito que nos tirou do erro, Senhor, e tem nos apresentado a verdade. Nós louvamos a Ti, Deus Espírito Santo, que nos dás a sua santa palavra, que aplica em nós, na Tua igreja, os sacramentos, promove a nossa comunhão, estabelece a unidade cristã, nos alerta sobre o pecado. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo Deus de amor que Tu és, Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia e fidelidade. Te louvamos por isso, te bendizemos, queremos exaltar o Teu nome em comunidade, nas nossas famílias, pedindo especialmente, Senhor, para que possamos refletir a Tua glória em tudo que viemos a fazer, pedindo que Tu molde nossos corações para que sejamos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, que chegamos à estatura desse varão perfeito. Ajuda-nos, ó Pai, a buscar isso, Senhor, a nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Senhor. Que estejamos sempre prontos para servirmos aos outros, Senhor. Ajuda-nos a isso, como é da Tua vontade, que busquemos conhecer a Ti na palavra, que possamos cumprir o propósito da nossa existência, que é nos alegrar em Ti, na Tua presença e desfrutar, Senhor, da Tua presença para sempre. Senhor, que estejamos sempre prontos, ó Pai, para receber as instruções do Teu Santo Espírito e em agir em tudo, Senhor, com a motivação correta de engrandecer o Teu nome. Pedimos, ó Pai, pelos momentos de estudo também da igreja, apesar do distanciamento devido a essa situação de pandemia, mas te pedimos, ó Pai, que nos momentos de estudos, ó Pai, que a Tua igreja se reúne, Tu estejas abençoando cada irmão, cada irmã, cada
em cada momento desses, ó Pai, estejas com os jovens, com os adolescentes, estejas nas reuniões promovidas por eles, ó Pai, também nas reuniões de oração que eles têm organizado. Senhor, abençoa também cada iniciativa individual, em cada momento que os irmãos se reúnem, Senhor, de forma voluntária, para estar compartilhando aquilo que têm aprendido do Senhor, seja no texto bíblico, na leitura de um livro, para compartilhar pedidos de oração, que Tu estejas abençoando a cada irmã também nisso. Abençoa também os projetos do presbitério, visando novos momentos de estudo, que Tu estejas dando direcionamento, Senhor, e também motivando a cada membro da igreja a estar participando desses estudos. Te louvamos também, Te agradecemos pelos momentos que temos tido nas quartas-feiras, ó Pai, refletindo sobre as Tuas perfeições. Ó Senhor, que possamos sempre, Senhor, ter nosso coração aquecido, sempre que pensamos, ó Pai, na Tua pessoa, refletimos, ó Pai, o quanto Tu tens sido bondoso a nos dar esse conhecimento da Tua própria pessoa, nos fazendo já desfrutar da vida eterna aqui durante essa vida, Senhor. Te pedimos pelas famílias também, pelo sustento familiar, pelas relações entre os membros da família, maridos e esposas, pais e filhos, relação também com a família mais extensa, que Tu estejas abençoando, Senhor, cada relacionamento. Pedimos também pelos órfãos, pelas viúvas, por aqueles que não têm assistência familiar, estão em casas lá, em asilos, que Tu possa estar também tocando esses corações, ó Pai, e suprindo cada carência. Senhor, pedimos também que Tu nos dê, Senhor, a Tua igreja, a atenção, Senhor, que ela precisa para estar sempre cuidando da necessidade do próximo. Senhor, que Tu nos abençoe, Senhor, com discernimento bíblico sobre essas questões, que possamos, ó Pai, transmitir o Evangelho também em ações práticas, ó Pai, que revelem o Teu amor. Senhor, nós te pedimos por algumas situações específicas, especiais, especialmente por irmãos com a saúde debilitada. Te pedimos hoje especialmente pela recuperação do Estevão, Senhor, que dês a ele a capacidade, Senhor, de se recuperar dessa doença. Pedimos que assistas a Dona Rose, o Rodrigo, a Melissa, nesse momento difícil que passa em família. Pedimos também pelas famílias de pessoas doentes e que estão distantes, ó Pai, que não possam prestar o socorro, que Tu acalme os corações, que Tu dês, ó Pai, da Tua paz, que eles possam desfrutar dessa paz, ó Pai, que só Tu podes promover e nos dar. Senhor, Te agradecemos também pelo aniversariante da semana, né, que na verdade completa mais um ano de vida hoje. Te agradecemos pela vida do Jaime. Pedimos, ó Pai, que Tu esteja sempre dando a ele, Senhor, bom entendimento da Tua vontade, que ele sinta sempre prazer, Senhor, em Te buscar e Te conhecer, que ele encontre, Senhor, sempre prazer no meio da Tua igreja, Senhor, que a Tua igreja também demonstre, Senhor, o amor que Tu tens tido por ele, através dos nossos atos, nossas atitudes, Senhor, que ele se sinta sempre amado por todos e pronto sempre a servir a Tua igreja, como tem feito ao longo dos anos. Pedimos também pela vida e pela gestação da Maísa, já chegando no final. Te pedimos também pela gestação da Fernanda, Senhor, que Tu dês a essas mulheres, ó Pai, um bom momento de parto na hora adequada, Senhor, e que elas possam desfrutar desse momento especial na vida delas durante essas gestações, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, finalmente pela exposição da Tua palavra. Toque nossos corações, fale aos nossos corações. Precisamos tanto Te ouvir, precisamos tanto ouvir o Evangelho, precisamos tanto ouvir a respeito do nosso Senhor Jesus. Aquece nossos corações, alimenta a nossa alma, Senhor, com a Tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós estamos chegando no final desse Evangelho, como já sabemos, né? E hoje nós vamos ler do verso 32 até o verso 52. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 32, versículo 32. E o texto diz assim:
Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem o beijar é este, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpra as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Nós estamos nos aproximando do final do Evangelho de Marcos, e os fatos que acontecem aqui, que são narrados aqui, acontecem na noite da quinta para sexta-feira. Na sexta-feira, o Senhor Jesus ele será morto e ressuscitará no domingo à noite. Aqui estão, então, agora Jesus e seus discípulos. Eles acabaram de cear, comeram a refeição da Páscoa. O Senhor estabeleceu a ceia, cantaram um hino e saíram, e vieram para cá. Aqui, no Getsemane, nós temos aqui mais um momento nesse evangelho de Marcos, em que o evangelista narra Jesus se retirando para orar. Isso aconteceu já no capítulo 1, no verso 35, quando ele está sendo desafiado pelas necessidades dos homens e deve se focar na sua missão de pregar o Evangelho. Né? Naquela ocasião, o povo não estava procurando Jesus por conta da mensagem dele, por conta daquilo que ele estava pregando, mas sim por conta dos milagres que ele vinha fazendo. Ele estava curando muitas pessoas, expulsando demônios, e o povo, a multidão, estava procurando ele para isso. Ele se retira para se focar na sua missão, orar ao Pai, e volta focado na sua missão, dizendo que deve ir para outras comunidades, outras localidades, para pregar, diz o texto, e ele afirmando que é para isso que ele veio. No capítulo 6 também, no verso 46, quando ele precisava novamente focar na vontade do Pai, e não na vontade dos homens que queriam proclamá-lo rei, né, como
como a gente vê no texto, não especificamente nesse texto de Marcos, mas o paralelo lá em João, capítulo 6, vai dizer que era essa a intenção do povo. Jesus, novamente, ele se retira e ora ao Pai, porque ele quer ficar focado na sua missão, focado naquilo que veio fazer. Tudo isso acontecendo num ambiente de oposição e incredulidade, nesse segundo momento, no capítulo 6, e a população, vendo ele ensinando o povo a palavra de Deus, alimentando o povo com pão e peixes, quer proclamar, quer que ele se torne o rei deles, um rei político, um rei em oposição à dominação romana. Ele sai também da multidão e vai orar. E aqui, novamente, mais um momento crucial do ministério do Senhor Jesus, e nós temos ele agora um momento a sós com os seus discípulos, e ele escolhe 3 para estar junto com ele, e vai orar ao Pai. Todas essas 3 situações estão ligadas, então, ao comprometimento que Jesus, deve ter com o Pai. Tem a ver com o caminho que o Pai decidiu que o Messias deveria percorrer. Tem a ver com a luta e a tentação de tomar um atalho ou de fugir do caminho proposto a ele. Jesus sai para orar. Qual tipo de Messias é o Senhor Jesus? A decisão que ele tem a tomar agora é uma decisão terrível. Chegou a hora do acerto de contas. O cálice da ira de Deus contra o pecado, ele está cheio e prestes a transbordar. Jesus sabe que terá que tomar esse cálice, o cálice da ira do Senhor, em nosso lugar. Jesus está profundamente tentado. A sua carne está sentindo o peso do pecado, como homem que ele é. Mas o que governa o seu coração, a gente vê no texto aqui, é a vontade do Pai, a vontade divina. Ele sai a orar, angustiado, com medo, mas sendo tentado por toda aquela situação. Mas o que a gente vê aqui no texto é ele focado, mais uma vez, na vontade de Deus. Ali estava aquele grupo íntimo novamente, né? Pedro, Tiago e João, aqueles que já presenciaram sua transfiguração e agora estão num outro momento importantíssimo aqui, onde começam os preparativos para que o servo do Senhor, o servo sofredor, do Salmo 22, tome o cálice da ira de Deus contra o pecado da humanidade. E os discípulos, eles não têm condições de acompanhar o Jesus nessa tarefa e em oração. E aqui a gente começa a perceber que, na verdade, o que está acontecendo aqui é o começo do abandono. Jesus está começando a ser abandonado pelos seus discípulos. Mas a pergunta que pode vir à nossa mente aqui é: por que ir para o Getsêmani? E a resposta rápida aqui, né, sem pensar muito, é simples, né? Para orar. Mas por que ir orar no Getsêmani? Getsêmani significa prensa de azeite. E um bom judeu aqui, ele logo associaria essa situação aqui a Isaías 53, no verso 10 e 11, ele diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A resposta completa para essa pergunta é justamente essa, da pergunta por que no Getsêmani, né? É essa, porque tinha que ficar claro para todos que a obediência de Jesus à vontade do Pai é uma oferta voluntária.
Ele vai para aquele lugar, porque ele sabe, e é emblemático esse lugar, sendo o Getsemane, né, sendo a prensa de azeite, como é conhecido, lembra que ele está para ser moído, ele está para ser humilhado, ele está para ser amassado pelo pecado, ele está indo para lá de livre e espontânea vontade. E o texto ainda diz, né, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Depois ainda diz, verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, né, oferta voluntária, ele verá isso como resultado. E isso acontece porque ele sabe que deve ser voluntário, porque só no Calvário, só na cruz não seria bastante. Jesus ele tinha que sentir o inferno eterno com todo o terror que isso implica, e isso começa com o tormento aqui nessa vida. Ele experimenta o tormento de ter que assumir a culpa do pecado de toda a humanidade já a caminho da cruz, já pronto para se entregar, para sofrer pelos pecados de muitos. O tormento terreno aqui, o tormento que ele deve passar nessa vida é por causa do pecado de muitos. Ele sabe disso e ele vai para a prensa. Ele vai ao Getsemane. Ele vai por livre e espontânea vontade. Jesus ele tem que caminhar esse caminho sozinho. E está acontecendo isso. Os discípulos já estão o abandonando. Os discípulos dormem. Os discípulos não acompanham o Mestre. Os versículos 43 até o 52, nós temos o relato, né, sobre a prisão de Jesus, o momento que ele é entregue. E agora, então, Jesus ele está nas mãos de homens maus. Um grupo aqui misto de pessoas que têm interesse na morte de Jesus. No verso 43, a gente viu que Judas e muitas pessoas armadas que servem aos sacerdotes, escribas e os anciãos do povo, eles estão indo para buscar Jesus, para prender Jesus, para condená-lo, para acusá-lo. Novamente, um ajuntamento de pessoas que se sentem ameaçadas pela mensagem de Jesus, tramam contra ele. E o objetivo dessa trama é a morte. Eles querem matar o Senhor Jesus. Verso 44 e 45, nós temos o Senhor Jesus, então, sendo traído com um beijo. E isso é escandaloso, isso aqui é terrível, né? Assustador. Um sinal aqui de intimidade e respeito passa a ser o sinal da traição e da morte. Tudo virou. O discípulo que andou com ele durante anos o trai com um sinal dessa forma, um sinal de intimidade e respeito. Judas aqui ainda o chama de mestre, né? Rabi. E ao chamar mestre, Rabi, e aproximando-se dele, ele crava o punhal nas costas de Jesus, falando figuradamente. Totalmente dissimulado, colocando o seu plano, os seus objetivos aí em prática. E isso é terrível, isso é assustador. Essa narrativa, para qualquer pessoa, ela é uma narrativa que causa espanto, que causa uma certa revolta até. Imaginem para os primeiros ouvintes naquela época, aqueles que conheciam ali, muitos dos discípulos, ouvindo dos discípulos, ouvindo aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus, de repente ouvindo até a respeito de Judas, alguém de repente que eles conheciam, familiares talvez de Judas. Notem aqui o detalhe, e como o evangelista busca na sua memória os detalhes, né? Eu imagino aqui Marcos escrevendo com base naquilo que Pedro viu e ouviu. É forte. É como se Pedro tivesse narrado aqui a Marcos
a respeito do acontecimento e falado assim, nós estávamos ali, né, meio com sono, e Jesus já havia nos acordado 3 vezes, porque a gente estava muito cansado. E aí ele falou que bastava, que ele ia ser entregue, e de repente a gente viu chegar Judas, aquele que andava conosco aqui, os Iscariotes, e com ele um monte de gente com porrete, com espada. E eu não sabia ao certo o que estava acontecendo, mas de repente ele veio, se aproximou do Senhor, e ele chamou de Rabi, ele chamou de mestre, e beijou ele. Pois é, eu acho que ali era o sinal. Ele já tinha planejado tudo aquilo. E que triste isso. Que fim, né? Para Judas, que fim trágico ele tomou. E aí Marcos vem e registra essa narrativa aqui. Contudo, irmãos, é importante a gente perceber, notar que tudo está acontecendo conforme anunciado. Jesus já havia anunciado e vem anunciando isso nessa segunda metade do Evangelho. Eu sou o Cristo, e o Cristo precisa ser entregue na mão das autoridades e vão fazê-lo sofrer, e vão matá-lo, mas ele ressuscitará. Tudo está acontecendo como planejado. A angústia no jardim, a traição com um beijo, o julgamento fraudulento, a condenação injusta, a zombaria dos opositores, a morte como malfeitor, tudo isso faz parte da paixão de Cristo que se inicia aqui, nesse local, no Getsemane. Terrível. Verso 46 e 47, eles relatam a reação de Pedro diante de tudo isso, né? Pedro, ele saca a sua espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, e a gente vai ver que é Pedro aqui, porque lá em João, capítulo 18, vai falar, né, que Pedro saca a espada e corta a orelha de Malco. Ele diz até, o João diz o nome, né, do servo do sumo sacerdote, é Malco. Pedro ele mostra novamente que tipo de Messias ele estava esperando. É o Messias que pega em armas, é o Messias que se opõe a Roma, é o Messias libertador do povo, nesse sentido humano. E Jesus mostra novamente que tipo de Messias ele é. É um Messias enviado por Deus para lidar com um problema muito maior do que a dominação romana, para lidar com o problema do coração do homem. Por isso ele deve sofrer, por isso que ele deve passar pelo que vai passar, por isso que se inicia aqui o sofrimento do Cristo. João 18, 11, diz assim: mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Jesus acabou, né, de falar, passe de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a sua. Mas aqui, né, a gente vê, ele está com plena consciência do que deve passar. Ele deve beber do cálice da ira de Deus. Mateus 26, 52 ao 54 diz assim: então Jesus lhe disse, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar ao Pai e ele me mandaria, neste momento, mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Pedro, calma, está acontecendo o que deve acontecer. É chocante? É chocante. Mas é sempre chocante quando o homem traça o seu caminho e deixa brotar e dá vazão aos desejos do seu coração. É isso que está acontecendo com Judas, e ele está caminhando a passos largos para a perdição. É isso que aconteceu, e isso tudo estava sob o controle de Deus. Jesus, ele se mostra confiante, né? Versos 48 e 49 nos mostram isso.
Ele não foge da situação, apesar do pavor que está no ar, da tristeza no seu coração, da sua angústia, tormento na sua mente. Jesus, ele sabe que o Pai tem tudo sob controle e que as Escrituras elas estão se cumprindo. Todos os dias estava convosco, diz ele, aqueles que vêm buscar ele, né? Vêm prender ele. Estava convosco no templo, ensinando, e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpra as Escrituras, diz o Senhor. Jesus, ele tinha consciência disso. O verso 50, nós temos o relato de que todos abandonaram Jesus. Eles já estavam abandonando, dormindo, não estavam orando com o Senhor, abandonaram a causa ali, mas agora, definitivamente, eles dão no pé, os discípulos abandonam. Os discípulos agora, eles se mostram incapazes de tomar aquele cálice, o cálice do qual Jesus está pronto para tomar. Até Pedro, gente, até Pedro, que tinha falado, né, lá durante a ceia, à mesa com o Senhor Jesus, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Ele já abandonou. E mais para frente ele vai negar, como o Senhor advertiu a ele. Imagine isso tudo na cabeça de Pedro. Isso deve ter ficado martelando na sua consciência até que ele viu novamente o Senhor Jesus, naquele momento que ele foi comissionado por Jesus para apacentar as suas ovelhas. Imagine o resultado de toda essa experiência na vida de Pedro, depois que ele vê o Senhor ressurreto, depois que o Espírito Santo vem e o capacita para ser o apóstolo, o grande apóstolo, um dos líderes da igreja em Jerusalém. Imagine que, sendo o próprio Pedro que fornece para Marcos os detalhes íntimos da vida do Senhor Jesus com os seus discípulos, imagine que esse deve ter sido um dos principais momentos, um dos momentos mais importantes nesse trabalho de composição do Evangelho. Nesse momento aqui, Pedro está admitindo, realmente, eu o abandonei. Eu abandonei o Senhor Jesus. Ele dormiu, ele fugiu. Ele não ficou. Ele não morreu com o Senhor. Ele não foi. E ele o negou. Esse é o fato. Assim como o Senhor Jesus havia dito. Nos versos 51 e 52, nós temos aqui um relato muito estranho. Talvez o relato mais estranho de todo o Evangelho. Um relato que não é difícil pensar o que isso está fazendo aqui. O que isso tem a ver com todo o contexto. Versos 51 e 52 diz que seguia-o um homem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. O que isso tem a ver? Aí a gente tem que recorrer um pouco ao próprio contexto, entender o que está acontecendo, entender como é montada essa narrativa, né? Pedro narrando os acontecimentos do Getsêmani, no momento que está só ele, João e Tiago com o Senhor Jesus, e chega Judas com a turba, espadas e porretes, para prender Jesus. Pedro narra o que fez, cortando a orelha do servo de um sumo sacerdote, como Jesus o repreende e como ele sai correndo, admitindo que abandonou o Senhor Jesus. E essa narrativa aqui, esses dois versículos, 51 e 52, eles só colaboram com essa visão de abandono diante da crueldade daqueles que estão encarregados de prender Jesus. É como se Marcos estivesse narrando, olha, eles vieram para pegar Jesus, os discípulos fugiram e
não conseguindo prender aqueles que estavam próximos de Jesus, ou seja, Pedro, João e Tiago, eles tentaram pegar quem pudesse estar por perto ali, pensando ser seus discípulos. E esse jovem foi uma vítima desses que vieram pegar Jesus. O relato aqui, né, do tecido que cobriu o rapaz indica que provavelmente era um sujeito que tinha saído às pressas, né, porque ouviu falar que Jesus estava indo para um certo lugar e ele foi lá coberto somente por um lençol, né? Provavelmente ele já estava se retirando, né, para dormir. Alguns acham que é o próprio João Marcos aqui, narrando a respeito dele próprio, sendo ele primo de Simão Pedro, devido à proximidade de Pedro, para saber até para onde Jesus está indo e para que lugar eles iriam, ele está lá. É como se, ao ouvir de Pedro, da boca de Pedro, que todos tinham abandonado Jesus, Marcos abrisse aqui um parênteses e registrando esse fato, para comprovar o fato. É como se Marcos estivesse falando, realmente aconteceu assim. Eu vi tudo. E se eu não tivesse largado o meu lençol nas mãos daquele homem, eu também não teria escapado. Essa é uma boa maneira de entender por que esses dois versículos estão aqui, né? Mas, diante de toda essa crueldade, desse início da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, diante dos fatos aqui acontecendo, Jesus já nas mãos, sendo entregue às mãos dos seus opositores, Jesus caminhando para a cruz já. Lembre-se que aqui, de quinta para sexta, sexta-feira ele é julgado, sexta-feira ele é morto, crucificado, para ressurgir, para ressuscitar no domingo. Diante de todos esses fatos, nós precisamos parar aqui e pensar nesse momento da paixão de Cristo. Alguns pontos aqui para finalizar a nossa exposição, pontos que eu pretendo refletir com os irmãos, trazendo para nós já implicações de tudo que nós temos ouvido aqui e visto aqui no texto. Jesus, ele enfrenta, gente, ele enfrenta a tristeza pessoal dele próprio por ter que enfrentar a morte. O sofrimento de Jesus consistia na angústia e tristeza pela morte que se aproxima. A morte está se aproximando. Nada pior que isso para alguém que não sabe o que são os efeitos do pecado como experiência própria, para alguém que nunca havia pecado, para alguém que nunca havia se distanciado ou negado a vontade de Deus. Jesus, ele passa a sentir aquilo que é normal para qualquer homem pecador, mas não para ele, que é sem pecado. Jesus está para assumir a culpa do pecado da humanidade, e isso traz sobre ele um afastamento do Pai, e isso é a maior angústia. Isso traz a ele grande angústia e temor. O verso 33 diz: começou a sentir-se tomado de pavor e da angústia. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. O sofrimento de Jesus, ele se manifesta pelo abatimento da sua natureza humana, aqui sofrendo os efeitos do pecado, não dele. A linguagem aqui desse texto, ele nos faz lembrar do Salmo 42, o verso 5 e o verso 11, eles são iguais, e dizem, o salmista falando: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?
Mas vale lembrar também que a reação de Jesus também é a mesma reação do salmista, quando ele, após falar isso, por que estás abatido a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? O salmista fala, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, o meu auxílio e meu Deus. Jesus, ele ora, passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus, no momento de grande tormento, no momento de dor, de aflição, de sofrimento da vida dele, ele sente a sua alma abatida dentro dele, perturbado, mas ele confia no Senhor, que seja feita a sua vontade. Da mesma maneira que o salmista tem certeza que ainda o louvará aquele que é o seu Deus, o seu auxílio. Que maravilha, né? Um comentarista, o Matthew Henry, diz assim, como deveríamos olhar para aquele a quem traspassamos e como deveríamos sentir dor. É nosso dever nos entristecer excessivamente por causa do nosso pecado, porque o Senhor se entristeceu e jamais riu desse assunto. O Senhor Jesus Cristo, como homem, rogou que, se fosse possível, os seus sofrimentos passassem dele. E, como mediador, submeteu-se à vontade de Deus, dizendo, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Esse é o nosso Senhor Jesus. Esse é o verdadeiro Messias, o Messias esperado, o Messias que precisamos. Esse é o nosso Rei, nosso sacerdote, o grande profeta, o grande Deus homem, aquele que é totalmente Deus e totalmente homem. Jesus ele enfrenta a tristeza também por ver o fracasso dos seus discípulos. O fracasso dos discípulos é doloroso para Jesus. Os discípulos não são capazes de acompanhar o Mestre nesse momento de tremenda aflição e dor. Muito pela sua fragilidade física, eles estão cansados, mas também por não terem a mesma sintonia espiritual a respeito de tudo o que está acontecendo e de tudo que está para acontecer. Eles não estão ligados, assim como o Senhor Jesus, à vontade do Pai. E Jesus sofreu por saber que estava sendo entregue por um discípulo nas mãos dos seus inimigos. Jesus sofreu a dor de ser traído por um dos seus discípulos. Jesus sofreu a dor de ver Pedro lançar mão numa espada e tentar resolver aquela situação dessa forma. Jesus sofreu a dor de ver os seus discípulos fugindo e deixando ele abandonado. Jesus também enfrenta a tristeza por causa da impiedade dos seus inimigos. Jesus sofreu ao ser preso pelos líderes do seu próprio povo. Os líderes que deviam apontar para ele como Messias, eles arranjam uma situação para que ele morra, para matá-lo. Isso causa dor. O Senhor sofreu a dor por ser preso como um malfeitor, sendo ele sem pecado, sem culpa, sem nenhuma transgressão. Mas tudo cumpre o propósito de Deus. Que maravilha isso! Todo o sofrimento de Jesus está alinhado à necessidade humana de pagar pelos seus pecados. O servo sofredor, ele deve caminhar sozinho, porque ele é o único capaz de trilhar esse caminho, de ir à morte, uma morte que agrade, que seja definitivo, que satisfaça a vontade de Deus. E aqui, então, ficam alguns desafios para nós, algumas coisas a considerar
diante de tudo isso. Não há outra saída, irmãos. A vida terrena é marcada por lágrimas, sofrimento, angústia, dor, decepção. O sofrimento de Jesus é um lembrete para nós. Até o Senhor Jesus sofreu nessa vida. E no momento de dor e de provação, não adianta se rebelar contra quem quer que seja. O sábio a se fazer é se agarrar em Deus, se agarrar ao Pai, orar ao Senhor, pedir que Ele ajude, pedir que Ele cumpra a sua vontade e haja com misericórdia conosco. O sofrimento é isso que o cristão deve fazer. No momento de provação, nós não podemos adormecer. Devemos ficar atentos, pedir que Ele e a sua vontade prevaleça nesse momento. Nós não podemos ignorar o que está acontecendo conosco, simplesmente usando de artifícios para se desligar das preocupações, se ligar das provações. Nós devemos, sim, nos aproximar do Senhor Jesus no momento das dificuldades e pedir que Ele interceda por nós também. A nossa carne é fraca, nós não podemos nos esquecer disso. Nós precisamos continuar olhando para o Senhor Jesus, que é aquele que nos sustenta, aquele que nos ampara, aquele que pode interceder por nós e nos ajudar. Então, nós também temos um arsenal de iniquidades, nós devemos ter consciência disso. Não somos melhor que Judas, definitivamente não somos melhor que Judas. Devemos continuar buscando ao Senhor. Não podemos agir como Pedro, sem discernimento espiritual algum, diante do ódio, diante das atitudes hostis daqueles que rejeitam, daqueles que odeiam o Senhor Jesus. Nós não devemos nos surpreender com a hostilidade do mundo contra o Senhor Jesus e contra os seus discípulos. Nós devemos responder a tudo isso com um bom testemunho e amor. Lembrem lá de 1 Pedro, capítulo 2. Leiam lá depois, 1 Pedro 2, do 11 ao 17. Ali Pedro mostra como devemos proceder nesse mundo que é hostil a nós, que se opõe a nós por conta do Evangelho, por conta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar prontos para participar dos sofrimentos de Cristo e não fugir dos sofrimentos como loucos. Filipenses 3, 10 vai nos apontar para isso. Precisamos nos afastar da religião falsa, aquela religião falsa que só se preocupa com as coisas dessa vida, que não passa de uma triste negação do Evangelho de Jesus Cristo. Dessa religião nós não precisamos. A base da nossa fé cristã passa pelo fato de acreditarmos na suficiência de Cristo e depositar nele toda a nossa esperança. Lembre-se, irmãos, o Senhor Jesus, Ele é soberano. Nada foge do seu controle e nenhum dos seus planos podem ser frustrados por que quer que seja. Mesmo que aos nossos olhos carnais pareça que a maldade tem dado a palavra final, pode ter certeza, irmãos, não chegou o fim ainda. Não chegou o fim. Acima de tudo, porque sabemos que o fim dos filhos de Deus, ele é glorioso. E é glorioso ao lado do Senhor Jesus. Agarre-se a Ele, independente das circunstâncias. Lembre-se, Ele sofreu o tormento aqui nessa vida por causa dos efeitos dos nossos pecados. Dos nossos pecados. Cristo é suficiente para a nossa salvação. Jesus é verdadeiramente homem, nascido de mulher e verdadeiramente Deus, Filho de Deus, na mesma essência do Pai. Ele é o único capaz de satisfazer a ira de Deus pelo pecado cometido por nós, pelos homens.
Jesus é homem e se identifica conosco, homens e mulheres, né? Humanidade. Jesus é o único capaz de oferecer um sacrifício perfeito. Jesus não cometeu pecado algum. Por ser Deus, sempre manteve todas as perfeições divinas intactas no seu ser. Por isso ele é o sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro sem mácula. O Cordeiro sem mácula, que é o servo sofredor, que deve caminhar esse caminho sozinho para conquistar a grande vitória sobre a morte e triunfar definitivamente como o nosso Rei eterno. Ele é o homem de dores, que sabe o que é padecer, de Isaías 53, 3. Ele é o nosso sumo sacerdote que se compadece de nós, das nossas fraquezas, como diz o autor de Hebreus, lá em Hebreus 4:15. A ele que nós devemos ficar atentos. Não vamos nos adormecer, vamos ficar atentos, não podemos abandoná-lo. Devemos ficar sempre atentos às suas sinalizações, sempre atento à sua palavra, independente das circunstâncias, independente do nosso desejo do nosso coração, devemos submeter o nosso coração ao nosso Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Deus longânimo, nós te louvamos pela beleza da tua santidade, nós te pedimos que tu nos dê, Senhor, forças para continuar a caminhada contigo. Pedimos, ó Pai, que tu nos ajude a compreender que os nossos desejos não valem nada se não estão alinhados à tua vontade. Senhor, faça-nos, ó Pai, compreender o quanto os nossos pecados te ofendem e nos ajude a abandoná-los, Senhor. Não aguentamos mais, Senhor, a luta sozinhos. Tendemos a adormecer e a fugir. Senhor, traga à nossa memória a angústia de nosso Senhor Jesus Cristo quando teve que lidar com os nossos pecados. Traga isso à nossa memória sempre que desejarmos algo pecaminoso e que nos constranja, Senhor, com o seu amor e o compromisso dele contigo. Ó Senhor, que teu nome seja exaltado, Senhor, porque teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, ele bebeu do cálice da ira no nosso lugar, e isso foi suficiente. Ajuda-nos, Senhor, nós não queremos te negar, não queremos trair o teu amor, mas não somos suficientes para isso. Ajuda-nos. Pedimos, ó Pai, nós te pedimos, clamamos a ti, ajuda-nos quando a nossa fé for provada, para que possamos dar bom testemunho do teu amor por nós. Ajuda-nos a viver nesse mundo de tormento, de aflição, de angústia, de dor. Ajuda-nos, ó Pai, a glorificar o teu nome diante de todas as circunstâncias, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a ser o bom perfume de Cristo nessa terra. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aqui termina o nosso culto, irmãos. Tenham todos um bom final de domingo.